Boa noite, professora. Boa noite, turma. Nosso grupo é composto por mim, Daniele Coelho, pelo Daniel Gomes, pelo Giovanni Brito, e a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento Destil. Vou dar início aqui à nossa apresentação falando um pouco sobre a origem e sobre o contexto histórico do movimento. O Destil foi um movimento artístico que surgiu no início do século XX, mais especificamente em 1917, na Holanda. Tanto que Destil em holandês significa o estilo. Esse movimento foi liderado principalmente pelo pintor modernista Pierre Mondrian e pelo arquiteto e também pintor Theo van der Burg. Esse movimento ele teve uma influência cubista muito forte. Quando tu olha para o Destil, é impossível não reconhecer. Tu coloca uma obra cubista e uma obra do Destil lado a lado e tu vai ver ali as influências. Esse movimento ele teve como base a ideologia, a filosofia e a religião, e ele também está ligado ao termo neoplasticismo. Algumas publicações que falam sobre o destil, eles tratam esses dois termos, destil e neoplasticismo, como sinônimos. Só que um outro grupo, eles defendem que destil é apenas o nome da revista do movimento, enquanto neoplasticismo é o movimento. Ele traduz melhor as características dessa expressão artística. O Destil também inspirou um manifesto que utilizou um manifesto que saiu um ano depois, em 1918, que utilizou a teoria do dualismo de Platão e Hegel e pregou o fim do individualismo, dos dogmas e das tradições. É, o Destil, ele foi concebido no período pós-guerra, logo após a Primeira Guerra Mundial. O intuito dos membros da corrente era o de reinventar a realidade, considerando o contexto em que os países da Europa estavam, né, aquele período pós-guerra, um período em que o desânimo e a depressão estavam presentes na vida de todo mundo, era impossível, né, não estar. Então, era essa basicamente a intenção dos artistas do Destil, reinventar a realidade. Eles acreditavam que uma nova arte deveria surgir, uma arte que promovesse uma redenção social e até mesmo espiritual, que é o que explica até mesmo uma das características do Destil, que é o viés místico. Bom, agora falando um pouco sobre as principais características do movimento, podemos apontar que eles privilegiavam a simplicidade da arte e colocavam de lado questões como a estética. As pinceladas buscavam retratar o equilíbrio e a harmonia do universo, assim como tinham como objetivo, por meio da abstração, representar a realidade por trás da realidade. A segunda característica é que eles buscavam desenvolver uma linguagem totalmente abstrata e que se opunha à representação da arte figurativa, devido ao seu caráter tradicional. E muita gente se engana ao pensar que as linhas e formas eram pintadas ao acaso. Isso porque o movimento, principalmente Mondrian, ele era um artista totalmente perfeccionista. Ele tentava fazer sua obra totalmente perfeita e se baseava através de regras e exploração de diversas possibilidades. Outra característica era a valorização das linhas ortogonais, das cores primárias e de formas geométricas. A ideia do movimento não era simplesmente pintar retângulos vermelhos, amarelos e azuis, mas sim captar as sensações causadas por elas. E também tinha a prevalência de ângulos retos, que se tornou símbolo recorrente do movimento. E também tinha a saturação das cores. Essas são, acho que, as principais características do movimento. Outro ponto que é importante destacar é o forte valor simbolista do movimento, principalmente para Mondrian, porque para ele as cores tinham um símbolo, cada cor tinha um significado. Por exemplo, o azul. O azul replicado no horizonte buscava retratar a flexibilidade e a tranquilidade, e já a cor amarela representava o que se move em direção ao centro do universo. Outro fato curioso sobre esse movimento é na questão da estética. As obras têm uma similaridade muito grande, que chega a ser complicado até mesmo para estudiosos que conhecem, que estudam esse movimento há muito tempo, de identificar de quem a obra é de uma primeira olhada. Eles confundem muito se é uma obra de Mondrian ou de Theo. Um dos principais artistas e autores do movimento também são os próprios criadores que deram origem a ele, que são os pintores holandeses Pierre Mondrian e Theo van der Burg, principalmente quando cofundaram a revista The Stitch. Os elementos que Mondrian queria colocar é que ele queria simplificar e privar a essência da forma e rejeitar a arte realista e encontrar sentido em quadrados e retângulos. Nas suas exigências estavam o uso de linhas retas, horizontais e verticais, e também nas três cores primárias que são vermelho, amarelo e azul.
assim como tons de cinza, branco e preto, e também a assimetria, pois achava que a assimetria quebrava a harmonia entre a cor e massa. Já Doisburg, apesar de ser muito influenciado por Mondrian, propôs uma diferença que seria usar as formas e linhas e usá-las na diagonal, o que criava certo atrito entre os dois. As obras e elementos do movimento inicialmente eram feitas na pintura, como por exemplo o ritmo de uma dança russa de Doisburg e composição em vermelho, amarelo, azul e preto de Mondrian. Mas Doisburg foi uma das peças principais para a proliferação do mesmo movimento para outras áreas, como esculturas, arquiteturas e poesias. Outros artistas usavam o movimento em elementos de design de móveis e objetos da vida cotidiana, como Gerry Rievelde fez em A Cadeira Vermelha. O movimento durou até meados do século XX, quando seus integrantes começaram a se desentender. Alguns estudiosos apontam que a ruptura se iniciou com o desentendimento de Mondrian e Desburg. Mondrian deixou o grupo em 1925 e, pelo motivo de Theo van Desburg ter começado pouco antes a aplicar nas suas peças elementos diagonais. E após isso, os demais artistas que faziam parte do movimento começaram também a seguir outros caminhos, começaram a fazer obras diferentes que se desligavam desse movimento.